Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar de estratégias que eu uso para prova. Amanhã, especificamente, é uma prova de 21 quilômetros. Eu já estou com minha garrafinha aqui, que essa garrafinha não tem só água. Vou te explicar exatamente como funcionam as questões de consumo de carboidrato, consumo de água, consumo de eletrólitos, cápsulas de sal, enfim, vários pontos que eu vou abordar aqui para você e tirar todas as suas dúvidas sobre provas longas, provas curtas, provas rápidas e esportes que também não estão ligados à corrida de rua, mas você vai sair daqui entendendo tudo sobre o consumo que você precisa fazer de alguns nutrientes. Mas antes, por favor, deixe seu like e se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar por dentro de todo o lançamento de conteúdo que eu coloco aqui. Primeiro, vamos falar do mais básico, né? Consumo de água. A gente sabe que a água é altamente importante para qualquer tipo de performance. Ajuda na regulação térmica, ajuda na absorção de nutrientes. Além disso, a gente sabe que a água é o que a gente perde ali no suor, então a gente tem que fazer uma reposição de acordo com o tempo de duração e intensidade do exercício. Só que o que a maioria das pessoas não sabe é que a água só tomada pura, ela não vai ser absorvida na sua totalidade pelo seu organismo. Então, uma coisa que a gente tem que se atentar é que água ela é carreada por algumas coisas, seja sais, minerais, ou seja, carboidrato. Então, se você só toma água, você pode ter um aumento do fluxo de urina, o que pode causar uma desidratação. Esse é um erro grave que as pessoas cometem. Quando vão competir, começa a tomar água e começa a ir muito no banheiro. Isso é um sinal muito grave que o seu corpo não está mais absorvendo a quantidade de água que ele precisa. Tem uma continha básica que a gente faz, que é 50 ml por quilo corporal para você tomar diariamente. Ou seja, eu peso 70 quilos, tenho que tomar aproximadamente 3,5 litros de água por dia. Porém, se eu tomar só água pura, normalmente eu vou sentir um aumento do fluxo de urina. Isso faz com que eu desidrate. É isso mesmo, o consumo de água pode desidratar. E como que eu faço para absorver essa água a maior quantidade possível e aquilo que o meu corpo precisa? Porque, querendo ou não, o corpo é muito sábio, aquilo que ele não precisa, ele expele. Assim acontece com a água, assim acontece com alguns minerais, assim acontece com outras substâncias que o corpo toma e não tem necessidade daquilo, ele vai excretar. Então, normalmente a gente faz reposição de eletrólitos. Seja magnésio, seja sódio, seja potássio. Por que a gente faz reposição principalmente desses três minerais? Eles são responsáveis pela contração muscular. E o magnésio ele é responsável por trazer esses minerais para a estrutura óssea e serem usados como reserva de energia. Então, quando você toma ele no uso prolongado, igual por exemplo, eu estou me hidratando mais do que o normal e aqui tem uma cápsula, tem um sachê de líquidos. Então, eu estou tomando essa garrafa aqui, já é a segunda garrafa que eu tomo. Então, ela tem 600 ml, eu já tomei 1,2 litro de água hoje. Eu estou gravando esse vídeo 9 horas da manhã, então é um vídeo que teoricamente vai sair um pouquinho mais cedo, que é pelo fluxo que exige, mas eu já tomei no mínimo 1,5 litro de água. Só que eu não tive aumento do fluxo de urina. Por quê? Porque eu estou repondo, além de carboidrato, eu estou na fase aí que eu vou competir amanhã, então eu já comi 2 pães, já comi banana, já tomei eletrólitos e não estou tendo aumento de fluxo de urina. E aí você se pergunta, tá, mas eu não tenho acesso a isso tudo, o que eu faço? Se atente ao uso de carboidrato. Por que carboidrato? O carboidrato, como o próprio nome diz, é açúcar mais água, carboidrato. Também te ajuda a hidratar, tanto que você fica mais inchado quando você come carboidrato. E esse inchaço, ele se dá justamente pelo acúmulo de água, é reserva de energia. Quando você está consumindo carboidrato, esse carboidrato ele vai ser armazenado no formato de glicogênio muscular dentro dos músculos e no formato de glicogênio hepático, disponibilizado aí no sangue e estocado no fígado. Acaba que, quando você está fazendo uma atividade física, dependendo da duração, você tem uma utilização desses estoques na estrutura muscular, primordialmente, transformado em glicose, ATP, para fornecimento de energia de curto e médio prazo, e depois o glicogênio hepático, que é esse que está circulante e estocado no fígado, começa a sobrepor um pouco mais esse glicogênio muscular até para repor esses estoques. Só que aí entra numa outra questão, suplementação em prova. Eu vou falar de uma corrida de 10 km, 21 km e 42 km, para ficar mais claro para vocês entenderem. A suplementação de eletrólitos é fundamental justamente para você não desidratar. E o que significa desidratação? Possibilidade de cãibra, perda de performance. A contração muscular precisa obrigatoriamente de água, mas não é só H2O. Eu sou um atleta que eu sofro demais com perda de água, então vou correr uma prova de 21 km amanhã, eu perco normalmente 2,5 kg a 3,9 kg
dependendo da condição de umidade relativa do ar e temperatura. Então, são fatores que a gente tem que levar em consideração. E para isso, eu faço uma estratégia muito grande de consumo de água pré-prova, que é isso que eu estou fazendo ao longo de quarta até o domingo. E na prova, eu também uso uma estratégia de consumo de água, como tem posto de água no 3, no 6, no 12, no 15, no 18 e no 21, eu faço o consumo de água, levo uma garrafinha comigo para fazer uma reposição entre os postos de água. Então, eu vou fazer aproximadamente a cada 1,5 km. Eu vou pegar a água no posto de água, vou tomar aproximadamente um copinho em 1 km. Vou tomar um gole, depois tomo outro gole, depois tomo outro gole. E no meio desse caminho, eu levo eletrólito, que é para quê? Eu ter um aproveitamento da minha água. Conforme eu te disse, se eu tomar água e meu corpo não absorver, não vai ser necessário tomar essa água. Então, eu uso o eletrólito até para eu conseguir absorver aquela quantidade de água que eu preciso. Só que isso também se faz necessário com o carboidrato. Qual a estratégia ideal para você fazer o uso de carboidrato durante a prova? Estudos recentes mostram que se você for fazer uma prova de aproximadamente 1 hora, seria ideal você consumir entre 30 a 60 gramas de carboidrato. Só que se atente que 30 a 60 gramas de carboidrato não significa a quantidade que tem no sachê, e sim na informação nutricional para você saber se a quantidade de carboidrato que você está tomando é condizente com esse número que eu estou citando para você. Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho que ingerir de 60 a 120 gramas de carboidrato por hora. Isso significa que eu vou ter que consumir 3 sachês por hora. Eu não farei o consumo de 3 sachês por hora, porque isso se refere à quantidade de tempo também que eu vou durar na atividade. Como amanhã, teoricamente, é uma prova que vai durar entre 1h30 e 1h40, eu pretendo fazer uso de 3 géis de carboidrato, cada um contendo 25 gramas de carboidrato, ou seja, vou ingerir 75 gramas durante a prova. E por que não eu vou fazer 100 gramas de consumo de carboidrato? Porque eu não iria aproveitar o último sachê, porque o último sachê eu iria tomar ali no quilômetro 18, até o tempo dele absorver, acaba que a prova já vai ter terminado. Então eu vou consumir um gel de carboidrato antes da prova, que não conta. Então no quilômetro 0, consumir, não conta como gel que eu vou consumir antes da prova. Então eu já botei ali 25 gramas de carboidrato para dentro, tomei água, larguei. No quilômetro 6, que vai dar aproximadamente 25 minutos de prova, vou tomar um outro sachê de carboidrato sem cafeína. No minuto 50, que vai ser aproximadamente 12 quilômetros, eu vou tomar um sachê com cafeína. Por que eu uso a cafeína no quilômetro 12, nos 50 minutos? Porque, teoricamente, é onde você começa a ficar mais desfocado, você começa a cair um pouco ali a sua energia, você começa a ter uma perda ali da sua saúde mental para você conseguir performar no nível mais alto, que é no nível de sofrimento que seu corpo realmente começa a te limitar. Vamos aproveitar, dar um gole na água. Aí eu vou estar no quilômetro 12, no quilômetro 15 eu vou tomar um outro gel sem cafeína. E por que eu vou tomar outro gel sem cafeína? Afinal de contas, a cafeína ela já bateu ali para mim, demorou um tempinho, vai ser 25 minutos depois, né, com 1h15 de prova, só vai faltar teoricamente entre 15 a 35 minutos de prova. Eu não teria tanta necessidade assim de usar cafeína, mas se eu sentir que eu estou caindo muito minha atividade mental, eu posso trocar esse gel ao invés de sem cafeína com cafeína. Então, na verdade, eu levo um gel extra para decidir no momento da prova. Talvez você precise da cafeína para te dar um gás, para te dar um boost, para ter aquele gás que só a cafeína dá. Então, eu também uso essa estratégia, mas eu uso aproximadamente 75 gramas de carboidrato. São 3 sachês. No total, cada sachê tem 40 gramas, ele tem 120 gramas no total do produto. Porém, ele tem sódio, ele tem magnésio, ele tem água e frutose e glicose. Por isso que a gente se refere à quantidade de gramas de carboidrato para fazer essa conta. Vou correr a maratona. Qual a estratégia que eu vou usar? Se você for correr maratona, eu também aconselho esse mesmo padrão de consumo entre 60 a 75 gramas de carboidrato por hora, para você não perder performance. E também reposição de eletrólitos, seja em cápsula. Eu particularmente não gosto de cápsula porque eu tive experiências muito negativas. A cápsula cola, difícil para tomar, às vezes agarra na garganta, sua garganta está seca, né? Agarra na garganta e pode te tirar da prova por causa de uma cápsula que agarra na sua garganta. Eu não aconselho fazer isso durante a prova, mas se você conseguir fazer, não tem problema, faça.
Só que eu acho que é um risco muito grande para um retorno que poderia ser feito através de, por exemplo, um sachêzinho de líquidos ou ida, enfim, qualquer repositor eletrolítico que seja feito em sachê, que você consiga misturar na água e levar numa garrafinha de silicone e botar no seu bolso, seria o ideal. Então, se você tem a possibilidade de fazer isso, faça, porque vai te ajudar. Além disso, tem um problema da palatabilidade da água, né? Você começa a beber água, chega um ponto que você não vai conseguir se hidratar tanto que a água já não vai ser mais tão aceita pelo seu corpo por conta do sabor. E quando você bota um sabor diferente, isso te ajuda a absorver. E lembrando que o consumo de carboidrato também é extremamente necessário para evitar câimbras e melhorar sua performance. Aqui a gente está falando de performance, tá? Se for qualidade de vida, quero só correr para completar uma prova e tal, 2 dias de carboidrato seriam ideais. Bota um aí 50 minutos e o outro com 1h30. Aí você vai terminar uma meia maratona, por exemplo, com 2 horas, 2 horas e 20. Faria sentido para você, porque você não vai ter tanta depressão assim, não vai perder tanto peso. Só que quando as pessoas estão querendo performar, bater tempo, fazer uma estrutura muito melhor de estratégia de prova, você tem que ver o tanto de peso que você perde, o tanto de água que você perde, se você tem dificuldade com cãibra, se você tem dificuldade ali de ter energia em qual momento da prova, você já treinou isso aí nos seus treinos mais longos para ver a estratégia, você começa a se adequar. Eu conheço muito o meu corpo, então por isso eu desenvolvi as melhores estratégias, tanto para 10 km, para 12, para 21. Então, quando você começa a estipular estratégias boas para você conseguir performar, o resultado normalmente ele acompanha esse planejamento. Você segue dentro de uma rota planejada, sentiu que está bem, você vai lá e aperta o passo. Sentiu que isso foi um pouco mais intenso, você vai lá e diminui. Mas o importante é você treinar isso em situações de treino longo e também, claro, você conseguir executar a estratégia que você programou e não testar isso no dia da prova, né? Senão você corre um risco muito grande de ter um insucesso ou um fracasso muito grande, porque você não treinou isso anteriormente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, água, se hidrate bastante, beba, coma, e suplementação, como o próprio nome diz, é para suplementar, não é só alimentação normal. Coma o que te faz bem, coma aquilo que você gosta, aquilo que você tem acesso. Quer melhorar? Aí você suplementa. Se você não quiser, aquilo já que você tem disponível aí na vida, no cotidiano, já é suficiente. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.